Olá, pessoal! Tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver 8 plantas que estão se destacando aqui no meu quintal. Estão simplesmente belíssimas. A planta número 1, eu tenho aqui essa Asplênio. Gente, olha a coloração dessa samambaia. As folhas estão bem verdinhas, brilhantes. E olha o tamanho das folhas. Essa é uma planta de fácil cultivo. O substrato deve ser rico em matéria orgânica. Eu faço uma mistura de fibra de coco, casca de pinos, daquela mais fina, folhas secas. Você pode acrescentar também a palha de arroz e a terra. Aqui normalmente eu uso a terra vermelha. O vaso deve ter uma boa drenagem. O ideal é você manter o substrato úmido. Essa é cultivada em um vaso de cimento. Essa é uma planta que gosta de luz indireta e prefere locais sombreados. A adubação eu faço com a torta de mamona e farinha de osso. E às vezes também eu uso esterco de curral. E uma dica, para você manter a planta com as folhas sempre bem verdinhas, o ideal é que naqueles dias de mais calor, no finalzinho da tarde, você borrifa água nas folhas. E a planta número 2, mais uma folhagem que está se destacando aqui no quintal, chamando bastante a atenção, é esse Costus variegato. Essa é uma planta de resgate. Gente, eu encontrei galhos dessa planta jogadas na rua e olha como está maravilhosa. Essa é uma planta que se adapta a diversos tipos de ambientes. Pode ser cultivada à sombra, desde que você tenha uma boa luminosidade. Também pode ser cultivada à meia sombra. Essa é cultivada à meia sombra e olha que linda a coloração das folhas. E é uma planta que também se adapta ao sol, podendo ser cultivada ao sol, pegando algumas horas de sol, aquele sol mais fraco, porque o sol muito forte pode queimar as suas folhas. É uma planta de crescimento rápido, fácil de fazer propagação. As mudas você faz através da estaquia do caule ou através da divisão de touceira. Aprecie o substrato rico em matéria orgânica, levemente úmido. Gente, olha que folhas mais lindas, parecem que foram pintadas à mão. Sem contar que tem uma floração bem interessante e suas flores são comestíveis. Resumindo, é uma planta linda, de fácil cultivo e que se destaca em meio às outras plantas. E agora vamos para a planta número 3, mais uma folhagem que está se destacando aqui no quintal, chamando bastante a atenção. É o Costus sanguíneo. Essa é uma planta exótica de coloração vibrante. Gente, é uma planta linda que não passa despercebida, sem contar que é de fácil cultivo. Se propaga fácil, a propagação você faz através da estaquia do caule ou através da divisão de touceiras. É uma planta perene e não tem como não ficar admirado com as folhas dessa planta. Simplesmente porque na frente ela é verde como as demais plantas e o verso apresenta o tom sanguíneo. Simplesmente linda. Quanto ao substrato, deve ser um substrato leve, rico em matéria orgânica. O ideal é manter o substrato úmido e não encharcado. O encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. É uma planta bem tranquila e o crescimento vai depender do tamanho do vaso. Essa é cultivada em um vaso médio. E a folhagem de número 4, mais uma folhagem que é destaque aqui no quintal, eu tenho essa Alocasia do Amazonas. Essa nunca esteve tão bonita como agora. Eu fiz o replante dela recente, retirei algumas mudas. E olha como deu força, como ela se desenvolveu e está com as folhas bem bonitas, bem suculentas. Essa também é uma planta bem resistente e de fácil propagação. A propagação você faz através da divisão de touceira. É uma planta bem simples, porém muito decorativa. Chama bastante atenção tanto o formato da folha como a coloração. Essa é uma planta perene e rende bastante. E a folhagem de número 5, mais uma planta que se destaca aqui no quintal, eu tenho essa Begonha maculata.
É uma planta de sombra ou meia sombra, podendo pegar algumas horas de sol fraco, o sol da manhã ou o sol do final da tarde. Essa é cultivada em um pequeno vaso. A espécie é bem apreciada pela beleza de suas folhas. Tem as folhas em forma de asa de anjo, bem verde e com pintas brancas. E o verso da folha tem um vermelho intenso que chama bastante a atenção. E sem contar que é uma planta muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da estaquia do caule ou através da folha. E quanto à rega, não é uma planta exigente. O substrato deve ser leve e rico em matéria orgânica. E a folhagem de número 6, mais uma planta que está se destacando aqui no quintal, eu tenho esse cingônio variegato. Essa também é uma folhagem bem simples, porém muito decorativa e de fácil propagação. A propagação você faz através da estaquia do caule. Essa é uma folhagem bem tranquila, uma folhagem que você tanto pode cultivar como planta pendente ou como planta trepadeira. E também pode ser cultivado na água, de qualquer forma fica lindo. Quanto ao substrato, deve ser rico em matéria orgânica e você deve mantê-lo levemente úmido. Quanto à adubação, eu uso esterco de curral ou a torta de mamona com farinha de osso. Você pode usar também o humus de minhoca. E agora vamos para a planta número 7, mais uma folhagem que se destaca aqui no quintal. Eu separei esse cróton, uma planta bem versátil. Essa é uma planta que se destaca pela coloração de suas folhas, que normalmente variam entre os tons de vermelho, laranja e amarelo. Esse é cultivado em um pequeno vaso e ainda divide o vaso com outro cróton. Aqui eu tenho esse outro cróton. Esse também belíssimo. Ganhei um galho, coloquei aqui junto para enraizar. E olha que maravilha que está. Aí ficou esse mix de plantas aqui no mesmo vaso. Os dois crótons, bem coloridos. E junto eu tenho essa dracena, que também é uma planta que se destaca aqui no quintal. Gente, esse cróton amarelo com esse formato de folha, eu tenho duas espécies. Tenho esse cultivado com uma boa luminosidade, ele fica com a folha bem amarela. E eu tenho esse outro com a folha maior. Esse aqui, o centro da folha é amarelo. Esses dois crótons são bem parecidos. É um mais lindo que o outro. E a última planta, mais uma planta que se destaca aqui no quintal, eu separei essa dracena vermelha. Essa é uma folhagem bem colorida que se destaca em meio às outras plantas. É uma planta bem rústica, de fácil cultivo, muito fácil de fazer a propagação. A propagação você faz através da estaquia do caule. E aqui eu tenho algumas mudas dessa dracena, são mudas feitas com sobra de poda. Encontrei alguns galhos jogados na rua, peguei e todos os galhos brotaram. Essa é uma folhagem bem resistente que você tanto pode cultivar em vasos ou em canteiros. Pode ser cultivada à meia sombra ou a sol pleno. De qualquer forma, ela fica linda. Quanto mais luminosidade, mais bonitas ficarão suas folhas. Portanto, gente, é uma folhagem belíssima, bem colorida, que chama bastante atenção. Uma planta bem resistente. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de ver essas 8 plantas belíssimas que se destacam aqui no quintal. E se você gostou das dicas, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.